O Mario já teve que lutar contra vários inimigos bem perigosos, tanto nos jogos quanto nos filmes. Mas será que você conhece os seus inimigos mais assustadores? Muitos deles são tão aterrorizantes que tiveram que ser deletados dos jogos pela Nintendo, por medo de os jogadores ficarem aterrorizados demais. Um exemplo disso é o Tetukuri, também conhecido como Goomba de Ferro. Ele deveria aparecer no jogo Super Mario Galaxy, que serviu de inspiração para o segundo filme do Mario feito pela Illumination. Tetukuri é uma versão sombria do Goomba normal, com olhos amarelos sem pupilas, como se ele fosse algum tipo de aberração. Sua habilidade principal é a de ser imune aos ataques giratórios do encanador, mas o que mais chama atenção é a sua aparência perturbadora. Esse é apenas um dos 17 inimigos mais assustadores que você não conhecia de Mario Bros. Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos! Quando falamos do Yoshi, sempre pensamos naquele dinossauro alegre que adora se aventurar com Mario e Luigi, mas não podemos dizer o mesmo sobre o Dead Yoshi. Em primeiro lugar, ninguém tem certeza se esse inimigo realmente existe, mas existem muitos rumores sobre uma versão zumbi do Yoshi que apareceria em Super Mario World. Esse é o jogo em que o dinossauro foi introduzido, para começo de conversa. Foi também nesse game que surgiu a mecânica em que o jogador pula do Yoshi no ar para conseguir alcançar uma plataforma, enquanto o coitado do Yoshi continua caindo para a morte, sendo na prática sacrificado pelo Mario. Talvez o Dead Yoshi fosse uma representação de todos os Yoshis que o jogador sacrificou para chegar até tão longe. A Nintendo deve ter percebido como isso seria traumatizante para qualquer criança. Paper Mario é um spin-off de Super Mario que consegue ter um visual ainda mais fofo do que os jogos originais, o que é impressionante. Mas mesmo nesse jogo, existe um inimigo tão assustador que a Nintendo decidiu cortá-lo do projeto. Ele seria um peixe-esqueleto, que sempre que levasse dano, se multiplicaria em vários peixes, o que só o deixaria ainda mais aterrorizante. Não é impressionante que a Nintendo tenha excluído uma criatura tão bizarra e forte. Super Mario 64 teve muitos casos de rumores sobre personagens excluídos, com alguns acreditando que Luigi era um personagem secreto do jogo, por exemplo. Outro rumor bizarro fala de uma versão maligna do Toad chamada Blood Toad, que teria esse nome por sempre estar cheio de sangue. Até hoje, a existência dele não foi confirmada, mas muitos ainda acreditam que ele seria colocado em Super Mario 64 e foi retirado pelo mesmo motivo dos outros que citamos. A Nintendo não quer traumatizar nenhuma criança, já que seus jogos são voltados para o público infantil. Super Mario Odyssey foi responsável por introduzir novos chefes bem interessantes, chamados de Broodals, um grupo de coelhos malvados que o Mario precisa derrotar. Eles realmente são parte do jogo, e não são assustadores, então você deve estar se perguntando o motivo de termos começado a falar deles. É simples, os Broodals que vemos em Super Mario Odyssey podem não ser assustadores, mas as versões descartadas deles, que podem ser vistas através de artes conceituais, parecem ter saído diretamente de algum filme de terror. Nessas versões, os Broodals não eram coelhos, e suas aparências tinham relação com o reino em que cada um aparece, mas de um jeito bizarro, como se fossem versões distorcidas dos residentes daqueles reinos. Assim como o primeiro Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 também tem algo bem bizarro que não chegou à versão final do jogo. Um modelo de esqueleto do Mario com uma animação dele se despedaçando, como se essa animação fosse acontecer sempre que o encanador fosse eliminado. Algo bem bizarro. Porém, esse Mario esqueleto continuou escondido dentro dos arquivos do game, e um fã conhecido como Auron conseguiu alterar o código do jogo para fazer com que o Mario esqueleto se tornasse um personagem jogável. Então, qualquer um pode jogar com uma versão esqueleto do Mario. Inclusive, ele nem é derrotado quando recebe dano. Ao invés disso, o Mario esqueleto simplesmente se despedaça e se reconstrói segundos depois, exatamente como os Koopas esqueletos. É estranho pensar que quase tivemos isso de forma oficial em Super Mario Galaxy 2. Mas nos diga, você gostaria de ver algum desses inimigos deletados aparecendo em um jogo ou filme futuro do Mario? Se sim,
comente aqui embaixo #monstro. Mario Party 7 é o último jogo do encanador em que qualquer um vai pensar em encontrar algum monstro macabro, porque ele funciona como um jogo de tabuleiro do Mario e é só diversão o tempo todo. Ainda assim, a Nintendo quase colocou um monstro marinho gigante neste jogo. Ele pode ser encontrado nos arquivos do game com o nome M787.bin. Esse deve ser apenas o nome do arquivo, o que indica que o inimigo foi descartado tão cedo que nem chegou a receber um nome de verdade. O M787.bin tinha sido feito para aparecer em um minigame aquático do jogo, que também foi deletado. Até agora, vimos todo tipo de inimigo, mas poucos causam uma sensação tão estranha quanto o Corny Boy de Super Mario Odyssey. Ele é um personagem todo quadrado que pode pular alto e voar. O visual dele não parece ser feito para ser assustador, mas é tão estranho e simples que acaba caindo no Vale da Estranheza, incomodando muito mais do que vários monstros feitos para nos deixar com medo. É muito possível que ele não tenha sido criado para ser um personagem, e sim apenas para testar a física do jogo, o que explica o motivo de ele não aparecer durante a gameplay e ficar escondido nos arquivos. Por incrível que pareça, existem mais inimigos assustadores que deveriam estar presentes em Super Mario Galaxy. O próximo de que vamos falar se chama Cocopig, e como seu nome deixa claro, ele é alguma espécie de porco maligno que lutaria contra o encanador. O problema é que sua forma é esquisita, e seus olhos completamente azuis parecem desalmados, como se ele fosse algum tipo de espírito maligno. Dá pra entender o motivo de ele não ter permanecido no jogo, porque uma criatura que parece uma assombração estaria presente em uma aventura espacial do Mario. Outra criatura aterrorizante saída de Super Mario Galaxy é o Bak. Dessa vez, estamos falando de um morcego super medonho. Enquanto o Cocopig possui olhos azuis, os olhos de Bak são amarelos, mas igualmente desalmados, o que só faz com que sua aparência se torne pior. Algo interessante é que tanto Bak quanto Cocopig são inimigos que existem nos jogos de Donkey Kong, e a ideia era fazê-los aparecer em Super Mario Galaxy também. O problema é que eles acabaram ficando mais assustadores quando foram adaptados para o jogo do Bigodudo, levando a Nintendo a desistir de colocá-los aqui. Por incrível que pareça, o Mario tem até mesmo um jogo de RPG. Super Mario RPG é incrível, e é claro que ele não escapa de contar com um inimigo de aparência tão esquisita que foi necessário deletá-lo. O nome do monstro é Sabon, e ele seria um cacto enorme com uma chupeta na boca, mas que não tem nenhuma expressão. Tudo isso junto, em um mesmo inimigo, seria o suficiente para deixar qualquer um com pesadelos durante a noite. A Nintendo fez bem em tê-lo excluído do game, ou será que foi um exagero da parte deles? Voltando no tempo, a gente volta para Super Mario World, um dos jogos mais famosos da franquia. E sim, existem mais inimigos assustadores que foram deletados desse jogo. No caso do Ouriço do Mar, ele é parecido com os Broodals de Super Mario Odyssey, no sentido de ter permanecido no game e apenas ter sofrido uma alteração no seu visual para ficar mais bonitinho. Originalmente, o Ouriço do Mar seria sim muito perturbador, porque ele seria completamente preto, com exceção de 2 pequenos pontos brancos representando os seus olhos. Se ele não tivesse passado por essas modificações, as fases aquáticas do jogo seriam o maior medo dos fãs de Super Mario World. E aí, já clicou em inscrever-se? Se não, faz isso agora e fica colado com a gente em todos os vídeos. Já pensou se o Mario tivesse que enfrentar um gafanhoto gigante e sem rosto? Isso quase aconteceu em Super Mario 64, pois a ideia era que um dos inimigos do jogo se chamasse Hopper e fosse justamente o que acabamos de descrever, um gafanhoto enorme e que por algum motivo não tem um rosto. Como um gafanhoto, ele teria a habilidade de pular muito alto. Agora, imagine esse monstrengo pulando de surpresa bem na sua direção para te atacar. A Nintendo deve ter abandonado a ideia de colocá-lo no jogo para evitar que alguém sofresse um ataque cardíaco com um susto desses. Todavia, há outro inimigo no jogo chamado Moneybag, que tem essa mesma habilidade de pular alto do Hopper, então parece que ele foi substituído por alguém bem menos ameaçador. Achou que os monstros excluídos de Paper Mario tinham acabado? Pois se enganou, visto que ainda precisamos falar do Dark Atomic Boo. No jogo, existem 2 inimigos fantasmagóricos bem relevantes, o Dark Boo e o Atomic Boo. O Dark Atomic Boo seria justamente a fusão desses dois, o que resultaria em um inimigo muito pior e muito mais macabro. Mas é aquilo, né? A Nintendo ficou com pena dos jogadores e deletou o Dark Atomic Boo para o nosso bem. Mais uma vez, temos que falar de um inimigo assustador retirado de Super Mario Galaxy.
Dessa vez, vamos falar da rainha polvo. Só o nome já faz a gente imaginar que se trata de um polvo gigante, então é muito esquisito descobrir que sua aparência seria a de uma planta-piranha gigantesca. Esse visual é bem assustador, mas a parte mais bizarra é a de que seu nome e sua aparência não combinam, nos dando a sensação de que há algo de muito errado por trás dessa personagem. Talvez a Nintendo tenha descartado a Rainha Polvo antes mesmo de seu visual ter ficado completo. Super Mario World conta com muitos dinossauros, justamente por o jogo se passar na Terra dos Dinossauros. Não é à toa que o Yoshi tenha surgido nesse game, só que poderíamos ter visto muito mais disso, porque a ideia original era que existissem dinossauros gigantes no jogo. É realmente difícil pensar em como isso iria funcionar, porque do jeito que o Mario é pequeno, ele seria facilmente engolido com uma única mordida. Esse deve ter sido um dos motivos para os dinossauros maiores terem sido excluídos, sem contar que muitas crianças têm medo de dinossauros, principalmente quando eles são gigantes. Outro animal muito temido é o tubarão, e sim, ele também quase esteve em Super Mario World. A ideia era que os tubarões estivessem presentes nas fases aquáticas, mas essa ideia acabou sendo descartada, e nem dá pra culpar a Nintendo. Se dinossauros já são assustadores, imagine então os tubarões, que ainda existem e que são um medo real até mesmo para adultos. Apesar disso, os golfinhos que estão presentes no jogo se parecem bastante com os tubarões excluídos, o que pode significar que o visual deles foi reaproveitado para criar os golfinhos. Esse foi só o começo, porque ainda tem mais 2 vídeos super divertidos na tela. Clica e segue com a gente!